Oi pessoal, seguimos aqui no CONGER, o maior congresso de gestão e recursos humanos do interior. Estamos gravando aqui direto do evento, mais de 400 pessoas presenciais aqui, com palestrantes que realmente nos trazem temas, reflexões, coisas importantes para a gente falar para ser humano, para a gente se sensibilizar, se inspirar. Eu tenho o prazer de receber aqui Samuel Bortolin. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Foi muito legal. Você acabou de fazer uma palestra ali. Eu vi um pouco, como eu te falei, mas eu vi todo mundo ali participando, todo mundo prestando atenção na sua história. Quem é você, Samuel? Eu sou o erro das estatísticas. Como assim? Eu sou o cara que não ia andar, que não ia falar, que não ia engatinhar, e eu não engatinhei de fato. Mas eu sou filho de pais que nunca desistiram e nunca acreditaram nesse diagnóstico. Sensacional. E hoje você conta essa sua história, na verdade, você conta essa história para motivar outras as pessoas. Mas aí você não ia gatear, não ia andar, seus pais não desistiram e você começou rapidamente a fazer tudo, não? Não. Na nossa vida sempre teve muito empenho, dedicação, trabalho e também saber lidar com as frustrações de não atingir o resultado no tempo que a gente acha que merece. Sim. Eu acho que toda família que vive com alguém sob uma condição diferente tem isso, né? Primeiro, quando você recebe o diagnóstico, eu acho que é um impacto muito grande para a família. E só que não é muito sobre o que acontece, porque a gente não controla e às vezes nem tem culpa do que acontece com a gente ou com a nossa família. Sim. Mas a gente sempre controla o que vai fazer com o que aconteceu. Então a palestra e a minha vida vai toda nesse sentido, né? Dentro de poucas possibilidades, procurar o que a gente pode fazer para melhorar. Sim. E aí é uma história que tem a ver com amadurecimento. Primeiro começa com o amadurecimento dos meus pais, né? Porque eu fui uma criança, eu fui conduzida. E ali, depois dos 15 anos, que eu comecei a ter um pouquinho de protagonismo, de ter força de vontade para mudar. Mas até os meus 15 anos eu fui conduzido pelos meus pais. Então, eu digo que eles fizeram o possível e o impossível. Era uma época diferente, era uma época diferente em questão de acesso a conhecimento, acesso a médico, era tudo mais difícil, né? Sim. E eu sempre brinco com as pessoas quando a gente passa por empresas. Hoje eu foco a minha empresa no ramo de educação, que eu acredito muito nesse ramo de educação. E não é uma palestra só que vai emocionar, porque eu sempre penso assim, o que tem na minha vida que outras pessoas que não passam a mesma coisa ou que passam situações semelhantes podem aplicar e realizar o sonho delas, né? Porque o triatlon que eu fiz foi o meu sonho, mas cada um tem o sonho é um negócio muito individual, mas eu acho que todo mundo tem que buscar, que todo mundo tem que procurar esses recursos, focar em soluções. Então a gente fala muito de felicidade, gratidão, otimismo, mesmo sobre circunstâncias não tão favoráveis. Sem dúvida. E você ressalta bem, começa com os pais, né? Então, pais, né, de pessoas especiais, né? Assim, tem uma carga, de repente, muito forte, ensina e saber lidar com isso, assim, e quem consegue esse sucesso, como você fala dos seus pais, assim, merece um crédito muito grande, né? Sim. E eu acredito muito assim, por exemplo, eu nunca vi me senti tratado pelos meus pais como se fosse um fardo. A gente sabe que é mais difícil. Claro. A gente percebe isso desde criança. Mas, assim, sempre foi fazendo com gratidão, sempre foi fazendo com o máximo de alegria. Tem dias que é mais difícil mesmo, que a gente está mais frustrado, mais cansado, mais tudo. Mas até nesses dias a minha mãe fazia o que precisava ser feito, porque eu vim numa cidade que não tinha fisioterapeutas. Então a gente tinha que ir para Brasília, que era a capital mais próxima que a gente tinha. Ficava a 750 quilômetros de Barreiras. E aí minha mãe foi aprendendo com as fisioterapeutas do SARA e foi replicando essa fisioterapia em mim. Então, eu acredito muito nessa força de vontade. Eu acredito muito que a força de vontade, ela
ela atropela o talento, a qualidade técnica, o conhecimento, quando a gente não bota o que a gente sabe em prática, né? Tá cheio de gente que tem muito conhecimento, mas pouca aplicação. Então... E o ser humano, sob pressão, sob necessidade, né? Ele consegue se destacar e fazer... E essa força de vontade brota e as pessoas vão, né? Então, acho que parabéns para sua assim, mãe a gente tem que fazia tudo isso. A gente tem que ter sabedoria de assimilar a pressão, porque a pressão ela pode fazer sucumbir ou ela pode te fazer ir além. Claro, isso não é sobre o que acontece com você, é como você lê o mundo, tem a sua realidade, seu contexto e adapta isso, porque... A minha mãe mesmo, quando recebeu o diagnóstico, é completamente natural. Isso ela teve o luto, né? Que é questionar Deus, questionar a própria fé. Só que ela passou 30 dias reclamando, 30 dias se vitimizando mesmo ali. E realmente é uma situação difícil. Claro. Só que no 31º dia ela falou, cara, se eu não fizer o melhor pro meu filho, quem é que vai fazer por mim? Então, eu acredito muito que cria mais possibilidades, a vida ajuda mais quem tem mais movimento, quem tem mais tentativas. É estatística, né? Sem dúvida. Se você quer aumentar as suas possibilidades, a sua estatística, você tem que aumentar o número de repetição que você faz algo. É isso. Que a chance de você acertar aumenta. Não, isso vale daqui para frente também, de que essa história possa ser repetida muitas vezes, para ser replicada e inspirar as pessoas que estão lá hoje em dia passando por coisas, que são muitas pessoas que passam por coisas semelhantes, né, Samuel? Que legal. Com certeza, Celso. Cara, mas como é que daí você chegar ao triatlo? Tem todo a fazer, tem uma estrada muito aí bacana. São 28 anos, né? É assim... Eu sempre precisei de exercício. O exercício era uma necessidade para minha condição. Sim. Só que quando eu entrei na adolescência, que aí sim eu comecei a ter protagonismo, porque até então eu fui uma criança que foi conduzida pelos meus pais, eu falei, cara, eu preciso fazer isso de um jeito mais divertido. Já que eu vou ter que fazer a vida inteira, eu comecei a procurar coisas que eu gostava de fazer e que faziam bem para minha reabilitação. Então, uma coisa que eu tive muita aderência, por exemplo, eu competi a cavalo, baliza, tambor e tal. Ah, que legal. Comecei com ecoterapia. Faz aquela ecoterapia aí Era uma cidade pequena do interior, acabou que ficou só eu de paciente e onde era a clínica de ecoterapia fechou e abriu uma escola de equitação. E eu gostava muito de cavalo e de todo o meio ali, desse meio rural, de pé na terra, tudo. E eu continuei. E foi muito mais legal, foi muito mais divertido, porque ali eu me sentia uma criança como qualquer outra. Eu fazia equitação com meu vizinho, com meu colega de escola. Ah, que legal. Sabe? Então, o esporte também, ele... Desde o começo ele foi uma ferramenta de inclusão e pertencimento da sociedade. Ótimo. Que legal. E aí da ecoterapia foi fazer outras coisas. Foi. Quando você fala triatlo, você fez triatlo mesmo? Sim, fez uma eu treino triatlo até hoje. Ah, é? Faço poucas competições, mas eu treino triatlo até hoje. Triatlo até hoje. Triatlo não é só... não natação, tem cavalo, natação, bike e corrida, isso. Bike e corrida. Exato. Então, na verdade... E corrida faz normal, natação também... tudo adaptado para minha mecânica. Adaptado para a sua mecânica e funciona... Um pouco diferente. E funciona bem. E aí, um pouco mais devagar que as pessoas convencionais, mas com muito mais força de vontade também. Não, e com muita resistência, porque independente da condição A, B, C, D, E, triatlo é um negócio de uma resistência absurda, né? E como eu sou um atleta de pouca técnica e muita força, né? Então eu gasto muita energia para fazer o que já é desgastante para as pessoas que não têm esses desafios. Força de vontade lá em cima. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Você segue palestrante? Qual que é o plano? Eu sempre faço uma pergunta assim, se eu ganhasse na loteria eu continuava palestrando, né? Porque é trabalho, mas é também alegria, é também propósito. É claro que se eu ganhasse na loteria eu mudaria a forma do que eu faço negócio hoje, porque a necessidade diminui, é uma coisa racional. Mas eu me vejo palestrando pro resto da minha vida. Que legal. Sabe? E eu não consigo também fazer esses planos de 5 anos, eu consigo fazer plano de 1 ano. Eu sou um cara focado em processos, mas eu não consigo porque são muitas variáveis que a gente não controla. Ninguém previa, por exemplo, 1 ano antes da pandemia, e aí muda tudo o jogo, muda tudo. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem uma necessidade de se adaptar a contextos desafiadores. Né? A gente tem vivido momentos que eu digo que são momentos históricos, né?
pandemia a gente viveu, guerras a gente está vivendo, então são momentos que vão ficar para sempre na história e que estão acontecendo com uma velocidade que não aconteciam em gerações passadas. Né? Então, até para a gente se adaptar a isso é muito, muito difícil. Isso exige uma capacidade de adaptação, de flexibilidade muito grande. Não, muito legal. E é uma ótima resposta, né? Eu trabalho muito com tecnologia. Estava te falando essa história antes aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esse mundo da tecnologia em 3 anos. Sim. Então, eu te perguntei 5, eu também não sei. Assim, tá bom. Né? A gente vive hoje uma revolução tecnológica jamais vista na história da humanidade, na verdade. Né? Você fala de inteligência artificial generativa, de outras coisas aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Tá bom, todo mundo está se adaptando, né? Que a gente tem centenas de pessoas de RH aqui, vendo como é que vai tratar isso na cabeça de todo mundo, mas é realmente um período que a gente vive, quase uns passos no escuro. Exatamente, mas quem está aqui está adquirindo recursos, né? E quanto mais recursos a gente tem, mais capacidade de se adaptar a novos cenários a gente ganha também. É isso. Não dá para ficar parado. Não né? dá. A vida ajuda quem está em movimento. E acho que nunca deu, mas eu diria que hoje menos ainda. Hoje menos ainda. Porque ficou parado, você não vai saber. A vida atropela. Não vai saber participar fazer nada no seu celular daqui a 2 anos. Vai mudar, nem vai ter mais celular, vai ser outra coisa, né? Muito legal. Então, palestrante para a vida toda. Essa é a ideia, e transmitindo esse entusiasmo. Esse entusiasmo e essa superação toda aqui. Com certeza. O que são essas 2 coisas aqui que a gente está vendo? Esse aqui são 2 livros. Posso olhar aqui? Claro, fica à vontade. Esse é o Sem Desculpas. Sem Desculpas, Samuel Bortolin. É o carro-chefe, são as palestras que eu conto, a história está escrita, é a palestra escrita aqui nesse livro. Que legal. E esse livro é um lançamento novo, é um livro que eu fiz em conjunto com a minha mãe, que chama Criando Vencedores, para pessoas que querem criar filhos com mais resiliência. Eu acredito demais esse que a livro resiliência aqui, é necessária para a vida de qualquer um. Junto com a Ariane Bortolin, que legal. Isso, que é minha mãe. E aí tá tudo que ela aplicou, e tá a minha visão de filha, a visão dela como mãe. Nossa! E como juntos a gente... Já dá para comprar, né? Eu vou comprar um livro desse aqui com certeza e vai ser muito bacana. Que legal, a foto sua e da sua mãe aqui. Pô, demais, Samuel, demais. Que história bacana. Como eu falei, muita coisa para conversar com você. Aqui a gente tem pouco tempo, a gente faz essa versão reduzida, mas vamos combinar um episódio estruturado para poder falar de alguns temas. Vai ser legal demais. Muito, muito bacana. Muito legal. E alguma mensagem para quem está assistindo a gente aqui que você queria deixar? É isso aí, não desista, o seu sonho é importante, persista até você conseguir. A gente muitas vezes não consegue as coisas na velocidade que a gente gostaria, mas a vida sempre recompensa quem não desiste nunca. Muito legal, parabéns por a sua palestra, que eu vi todo mundo ali realmente tocado nessa história e olhando com isso com bacana. Parabéns pela sua superação. Obrigado por você estar aqui no Papo de Bar, você é um super sucesso. Vamos juntos. É isso aí. Valeu demais. Pessoal, é isso. Samuel Bortolin aqui com a gente, batendo esse papo. Mais um palestrante, um conteúdo muito bacana. Valeu. Valeu.